Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nós estamos ao vivo nesta quinta-feira, 31 de julho, e recebendo com muito prazer o superintendente regional do DETRAN, Departamento de Trânsito de São Paulo, engenheiro Rogério Kranchaninov, e como comentarista do programa de hoje, o professor universitário, publicitário e consultor de marketing, Iberê Cirna. Vamos conhecer agora as manchetes com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: Porto lidera investimento privado. Na Folha de São Paulo, a Argentina não fecha acordo e entra em calote da dívida. No Estadão, a Argentina não fecha acordo, negociador fala em calote. No Santa Portal, câmeras vão auxiliar nos flagrantes de descarte irregular em Santos. No site do BocNews, bituqueiras serão instaladas em Santos no mês que vem. No G1 Santos e região, homem se recupera após ser atingido por placa de creche. E no portal da UOL, 6 condenados no mensalão devem 18 milhões de reais por não pagar multas. Chico. Obrigado, Paula. 8 horas e 6 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos debater questões fundamentais como trânsito e transporte público em Santos e na região metropolitana da Baixada Santista. E apesar de todos os investimentos e da preocupação geral com mobilidade urbana e também com o transporte público como alternativa eficaz de transporte, o fato é que o governo federal, por outro lado, começa e estimula muito o transporte individual, na medida em que concede isenções às indústrias automobilísticas sob o argumento de manter o nível de emprego no setor. No entanto, essa situação contraditória cria uma série de dificuldades, como é o caso, por exemplo, em Santos, onde a relação habitantes por veículo é uma das maiores do país. Nós temos 1,4 habitantes por cada veículo em Santos, o que torna o nosso trânsito congestionado, difícil e, por vezes, caótico, sobretudo em períodos de super safra de grãos, com relação ao Porto de Santos, quando mais de 10 mil caminhões trafegam diariamente na cidade de Santos. Mas o debate em torno de todos esses temas relevantes, vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta quinta-feira é de sol com aumento de nuvens no decorrer do dia. Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva para hoje. A temperatura varia entre 12 e 25 graus em Santos. As ondas atingem 1,5 m nas praias da região. Estradas. No sistema Anchieta Imigrantes está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações, o tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail, je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o superintendente regional do DETRAN, engenheiro Rogério Kranchaninov. Voltamos já. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Com o novo formato, o site BocNews.com está mais interativo.
dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 31 de julho, hoje recebendo com muito prazer o superintendente regional do DETRAN, Departamento de Trânsito, engenheiro Rogério Kranchaninov, e como comentarista do programa de hoje, o professor universitário, consultor de marketing, Iberê Sirna. E antes de nós chamarmos o VT do programa de hoje, eu gostaria de informar a todos os nossos telespectadores, uma questão de utilidade pública, que a Sabesp vai interromper o fornecimento de água em Santos hoje, em 11 bairros e 2 morros, a partir das 20 horas, a partir das 8 horas da noite. Isso em razão de uma necessária obra do VLT, é o remanejamento de uma tubulação junto ao Canaã, junto à Avenida Senador Pinheiro Machado, e a Sabesp fará essa remoção da tubulação para que o VLT possa transitar por ali a partir das 8 horas da noite até as 4 horas da manhã. 11 bairros serão afetados e, portanto, as pessoas, os moradores, devem se prevenir para essa situação. Os bairros são os seguintes: Boqueirão, Campo Grande, Embaré, Encruzilhada, Estuário, Gonzaga, José Menino, Marapé, Pompeia, Vila Belmiro, Vila Matias e os 2 morros do Marapé e também do José Menino. O gerente operacional da Sabesp em Santos, o engenheiro Márcio Antônio Migliorati, garante que as residências e estabelecimentos desses bairros que têm caixa d'água não perceberão a suspensão do serviço. E informa também que a água deve retornar gradativamente à população, à comunidade desses bairros, a partir das 6 horas da manhã. E para os casos de emergência, a Sabesp vai manter um carro-pipa à disposição da população. Qualquer problema, contatar o telefone 0800 05 0195. Esse é o telefone da Sabesp, 0800 055 0195, 24 horas, portanto, para o fornecimento do carro-pipa. Muito bem, e agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. O bairro do Valongo, em Santos, passa pela segunda etapa de um processo de revitalização. A primeira parte foi concluída com a entrega do Museu Pelé e obras no entorno. Agora as obras se concentram na rua, que é um importante acesso aos novos empreendimentos da região. A reportagem é de Beatriz Lopes. Desde o mês passado, a Rua São Bento, principal via do bairro do Valongo, ganhou novos ares. O principal motivo para isto ter acontecido está no tão aguardado Museu Pelé. O espaço, que era o sonho do rei, se transformou em esperança para os moradores e comerciantes do local. Para receber turistas em uma atração de porte mundial, o bairro precisaria de uma boa remodelação. O Valongo foi um dos primeiros bairros de Santos. Teve o seu período áureo no século XVI. Mas com o passar do tempo, a cidade foi se desenvolvendo comercialmente para outras regiões, como Gonzaga, por exemplo, levando o centro a uma longa fase de estagnação. Nos últimos anos, o local vem passando por uma revitalização para aproveitar o potencial econômico e turístico. A primeira etapa desta renovação contemplou a área que fica em volta do museu. As calçadas foram reformadas e receberam um trecho de 200 metros de ciclovia. A rede de drenagem foi ampliada. Mas, quando olhamos para o alto, notamos a transformação mais radical. Os fios de alta tensão foram embutidos ao solo e os postes de iluminação tradicionais foram trocados por outros do século XX. E a segunda e última fase de revitalização já começou com a reurbanização da Rua Marquês de Herval. As calçadas estão sendo ampliadas, fora isso é uma grande revitalização de toda a infraestrutura, então rede de drenagem, embutimento da fiação aérea, despoluição visual, que é muito importante, como já acontece aqui na São Bento. A via é a principal ligação do centro histórico com os 3 grandes novos empreendimentos que estão sendo construídos no Valongo. O principal deles é o prédio da Petrobras.
A expectativa é que cerca de 2.000 pessoas a mais circulem pela região por conta do edifício. É um processo natural e sem volta, né? A região ela vem sofrendo intervenções da administração, então tem o Museu Pelé, o Casarão, o Santuário do Valongo, são atrativos para a cidade, mas a gente também sabe que só com as pessoas circulando é que de fato a região vai se transformar. As obras vão custar mais de R$1 milhão. A previsão de entrega da rua é outubro, mesmo mês da inauguração do escritório da Petrobras. Estava precisando porque aquele detalhe estava muito esquecido esse lugar, né? A gente está aqui há muito tempo, a gente sabe o quanto que é importante esse espaço desde muito tempo para a cidade de Santos. Muito bem, aí está a reportagem e as obras do Valongo a todo vapor de revitalização daquele bairro que agora está recebendo as torres da Petrobras, enfim, uma grande circulação de pessoas ao longo deste ano, inclusive com novos empreendimentos. E, aliás, o VLT, que está na sua primeira fase, também vai chegar ao Valongo na segunda fase, quando ele partir aqui da Afonso Pena, pela Campos Melo, seguindo na direção do Mercado Municipal, centro da cidade, indo até o bairro do Valongo e, evidentemente, com todos os impactos que isso trará ao trânsito. Aliás, doutor Rogério, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Como é que o senhor está acompanhando, o senhor que também é um especialista em trânsito, superintendente regional do Detran, as obras do VLT? Elas andaram atrasadas, agora estão num ritmo normal? Sim. Enfim, como é que o senhor está vendo isso? Bom dia, obrigado pela presença. Obrigado, bom dia, Lascara, bom dia, Iberê, bom dia aos telespectadores. Parece que as obras finalmente entraram já num ritmo normal, até acelerado, né? Em função daquela parada. Eu passo agora, até em função da amplitude do meu trabalho, passo frequentemente por São Vicente. Eu vejo que em São Vicente os trabalhos já estão mais adiantados, inclusive já estão prevendo os testes com a primeira composição, né? Para fazer os testes operacionais, né? Mas eu aguardo com muita expectativa, porque eu participei diretamente desses estudos, desde o início dos estudos, as definições iniciais, etc. E agora a gente está vendo a concretização disso, né? Então a expectativa é muito grande para que a gente tenha finalmente esse tronco estruturante funcionando e modificar totalmente a maneira com que a população vai se deslocar aqui na ilha de São Vicente. Tanto o pessoal que mora em São Vicente, aqui quem vem de Praia Grande também, quem vem das cidades vizinhas. Então isso vai ter um impacto muito significativo na forma como as pessoas vão passar a se deslocar. Eu imagino que muitas pessoas que hoje utilizam o carro, por exemplo, para ir para o centro da cidade, vão simplesmente deixar o carro na garagem e vão utilizar o VLT, porque é um metrô de superfície. Hoje, como acontece na capital, quem tem acesso fácil, ou facilitado ao metrô, já não utiliza o carro, o seu veículo em situações aí de trabalho. Se desloca de metrô, que é muito mais confortável, muito mais rápido e seguro. O senhor entende, antes de passar para o professor Iberê, que o transporte público e o VLT é um divisor de água, sem dúvida, é a melhor alternativa para se enfrentar a questão do trânsito, do tráfego congestionado, enfim, é a única saída? Olha, talvez não a única, mas eu entendo que uma das melhores, né? Isso foi amplamente discutido, a questão aí de 10 anos atrás, quando se finalmente decidiu como seria ocupada aquela faixa que ficou durante tanto tempo ociosa, né, do trem metropolitano, né? Exatamente. E se discutiu a questão de se implantar o VLP, veículo leve sobre pneus, e o VLT. E os estudos, né, e as pesquisas, origem, destino, etc., confirmaram que o VLT era o modal mais adequado para o volume de passageiros que se transporta nas horas pico. Então, isso foi feito não só com estudos de como as pessoas se deslocam, mas também com projeções, com base em outros índices, né, índices econômicos, inclusive de crescimento, previstos para a região, e qual a população, qual o número de passageiros que deveriam ser transportados nos próximos, um horizonte de 10, 15 anos, né?
Então, eu acredito que sim, que esse é o caminho. É o caminho e é um resgate daquilo que o Brasil perdeu ao longo do tempo, que é o transporte de passageiros sobre trilhos, né? Com a desativação dos sistemas de bonde que ocorreram aí no século passado, aí nas décadas aí de 60 e 70, né? Aquilo que a Europa preservou, nós perdemos aqui. Né? Então, eu acho que é um resgate e talvez Santos seja o primeiro VLT a funcionar no Brasil. Nós tínhamos outros projetos aí em andamento em outras cidades do país que estão atrasados. E o VLT é um transporte usual na Europa, né, professor Iberê? O senhor conhece bem a Europa, já andou muito de VLT por aí, né, professor? Bom dia, obrigado pela presença. É um prazer estar aí na companhia do Rogério, na sua companhia. Obrigado. Eu tenho só uma dúvida, que na verdade o VLT, a concepção dele, né, Rogério, inicial, ela atendia este fluxo de pessoas entre os dois municípios, São Vicente e Santos. Daí, nós entendemos que a população santista, hoje acostumada com o carro, né, e feito uma série de estudos aí, o carro transporta uma única pessoa, esse é um hábito do brasileiro que ninguém entende até hoje. Daí você passar a população santista a usar o VLT como meio de transporte local, eu acho que vai um investimento sério, culturalmente, né, para que eu mude este hábito. Senão nós vamos ter Santos, no início do VLT, não vou dizer caos, mas nós vamos ter aí uma dor de cabeça terrível para tirar aquele usuário habitual de um automóvel, onde ele vai sozinho a 3 quadras da casa dele, ele vai de carro, porque este é o hábito, né? E o Rogério sabe melhor do que ninguém, porque esteve aqui na CET e sabe melhor do que ninguém que isto é o hábito do santista. O Chico Lascala, no início do programa, fez aí um balanço de que a cidade tem 1,4 habitantes por veículo. É uma das maiores taxas do Brasil. Para que você leve tudo isto para uma visão de VLT, nós não podemos comparar muito com a Europa, até porque na Europa esse trabalho vem ao longo de décadas, né? Isso aí vem até na Ucrânia, né? Que eu tenho uma dúvida aqui que eu tenho que conversar sempre, a Ucrânia do Rogério. Então é assim, nós temos que fazer um trabalho intenso para transformar a ideia do carro, da posse, né, do status do carro, para passar um transporte coletivo de qualidade, como vai ser um VLT e como é no mundo todo, né? Como é que você vê essa questão? Vai ser uma dificuldade? Olha, não, com certeza, essa questão cultural ela é muito relevante, né? O brasileiro, existe até uma propaganda na televisão, adora carro, né? Então, isso, acho que quando o sonho do jovem de 18 anos é tirar a sua carteira de habilitação e ter seu carro, né? Então, isso já está entranhado, né? Mas o transporte individual, que é o transporte por automóvel, ele está se inviabilizando por si só, né? Ou seja, o passageiro, né, o cidadão, ele vai ser empurrado para o transporte público, naturalmente, porque você não tem mais espaço para tanto veículo. Nós estamos numa ilha, acho que a última via que foi aberta aqui, vocês lembram quando? Alguma via nova. Nós estamos agora até com o VLT, mexendo em algumas vias da cidade, mas o sistema viário não cresceu. Então não tem espaço para tanto veículo. Então é natural com que as pessoas acabem migrando, porque a dificuldade de cada vez mais de se deslocar, o tempo de viagem, a dificuldade de estacionamento desse veículo acaba empurrando o cidadão para o transporte público. Naturalmente ele vai assumir o transporte, se ele for um transporte confortável, rápido, ágil. Exatamente. Seguro. Exato. E nós estamos falando do VLT, mas o VLT ele não funciona sozinho, ele vai funcionar com todo o sistema de transporte municipal, tanto de Santos quanto de São Vicente, que vai ter que ser totalmente remodelado para servir como alimentador desse sistema troncal. Sim. E certamente o nível de qualidade, o nível de conforto desses ônibus que vão fazer, esses veículos que vão fazer essa alimentação, vão ter que melhorar para poder se equiparar. Só fazer um adendo aqui. Nós temos que, sim, quando o transporte tem qualidade,
ele demora um longo tempo. Está aí exemplo, o nosso ônibus seletivo, né? Com ar-condicionado, para onde bem entender, onde você precisar. Ele vem a duras penas se instalando na cidade de Santos há anos. A gente acompanha a evolução de uso, de utilização desse transporte que tem ar-condicionado, música, jornalzinho, você para onde quer. Individual. Né? Individual, é uma coisa... Então perceba que quebrar essas barreiras culturais não é tão simples. Essa é a minha grande preocupação e gostaria de, além da obra, né, a obra, o chão, o engenheiro, né, fazendo lá os seus trilhos, que também tivesse paralelo um processo que trabalhasse culturalmente o usuário futuro do VLT. Não vamos deixar para depois, né? Tem que fazer antes. É preciso de fato de educação, senão vai ficar realmente muito difícil, né? Inclusive para ensinar as pessoas como utilizar o veículo e as pessoas que vão estar no entorno onde o VLT vai circular, porque o VLT é um veículo silencioso, né? E ele vai circular em determinadas situações, dividindo espaço com carros e pedestres. Né? Então, esse processo educativo tem que existir, você tem toda a razão. Agora, doutor Rogério, como compatibilizar toda essa situação, essa dificuldade apontada pelo professor Iberê, com muita propriedade, que é essa questão cultural, com essa política de incentivos do governo federal para o transporte individual? Que paradoxo. É um paradoxo. Concede isenções às indústrias. Está certo que o argumento é um argumento legítimo, ou seja, no sentido de manter o nível do emprego. Mas, por outro lado, estimula o transporte individual. E como é que pode compatibilizar isso? Isso é realmente uma equação complicada, né? A cadeia produtiva da indústria automobilística ela é muito extensa. Vamos dizer, o valor, vamos dizer assim, o que ela significa no PIB nacional é um valor muito significativo. Você não pode simplesmente deixar de incentivar a cadeia automotiva e incentivar, ou não dar incentivo para outros, mas pelo menos deixar de incentivar o uso do veículo, né? Isso requer planejamento, né? Não se faz de uma hora para outra, né? E acho que os governos, né, em todos os níveis, mas acho que isso parte de quem formula essas políticas, o governo federal, realmente deve sentar e definir políticas claras de mobilidade urbana, né? E efetivamente colocar incentivo aonde os projetos vão propiciar melhoria da mobilidade urbana, porque melhorando a mobilidade urbana você melhora um monte de outros aspectos relativos à competitividade das cidades e competitividade do país como um todo, né? Como é que pode compatibilizar isso, professor? Então, mas aí tem algumas coisas que a gente precisa entender no Brasil. Em 2015, a partir de fevereiro de 2015, todas as cidades com mais de 20 mil habitantes serão obrigatórios, para que pleiteiem verba no governo federal, ter um plano de mobilidade urbana. Todas as cidades terão que ter esse plano aprovado, apresentado lá, para poder pleitear os famosos 60 bilhões destinados à mobilidade urbana. Este é um lado, legal. Então eu tenho que pensar em mobilidade com a realidade que nós temos, com o transporte coletivo, com o excesso de carro, com investimento que, na verdade, o Rogério diz do PIB, eu digo do político. Porque se você diminuir essa indústria, você não tem outro segmento industrial para absorver a mão de obra do brasileiro. Então, é bom que fique lá dentro das empresas produtoras de veículos. E também não podemos esquecer que nós sucateamos todos os modais lá em 50, né? Quando nós optamos pelo modelo rodoviário. Então, o Brasil tem lá interesses outros que não a de mobilidade, nem do conforto do cidadão. Essa coisa passa muito pelo aspecto financeiro, o aspecto de comprometimento do governo com outras coisas. Com relação ao PIB, foi o que disse o engenheiro Rogério. Aliás, aproveitando o gancho em torno desse tema, doutor Rogério, veja bem, Praia Grande defende um outro sistema, que é o BRT, que é o Bus Rapid Transit, que esse é um nome sofisticado para o veículo leve sob pneus, quer dizer, é o corredor de ônibus, né? Se contrapondo ao VLT.
Como é que dá para compatibilizar esses dois sistemas? E veja, nós estamos na mesma região, a região metropolitana, São Vicente e Santos com o VLT, Praia Grande defendendo o BRT, enfim, dá para compatibilizar isso? Olha, eu diria que até certos, dependendo de certos volumes de passageiros a serem transportados, eles são compatíveis. O VLT, ele consegue transportar na hora pico mais passageiros do que um BRT, né? O BRT, ele vamos dizer assim, o exemplo que nós temos de BRT maior é o de Curitiba, né? Foi onde começou, com o Jaime Lerner, que era o prefeito na época. Hoje ele é consultor nessa área, tá? Inclusive internacional, reconhecidíssimo, né? E vendeu os projetos de BRT aqui no país e em outros lugares do mundo, né? A vantagem do BRT inicial é o custo e o tempo de implantação, né? A infraestrutura que você usa é a infraestrutura viária que você vai fazer a adaptação. Você não tem que ter uma via segregada, você não tem que ter trilhos, você não tem que ter determinados muitos sistemas que você tem nos sistemas ferroviários de controle, de sinalização e tudo mais. Essa discussão nós tivemos muito quando estávamos discutindo o governo do Estado com a Secretaria de Transportes Metropolitanos, essa questão do modal. Projetado isso para o tempo que um sistema desse deve durar, nós estamos falando 30, 35 anos, você tem veículos do metrô de São Paulo com essa idade que estão rodando hoje, né? O custo de operação, primeiro, se dilui o custo de implantação ao longo desse tempo. E o custo de operação e manutenção é infinitamente menor. Para o VLT. Ou seja, menos manutenção, você não troca de veículo a cada 10 anos, que é no caso do ônibus, não deixa de ser um ônibus, né? O BRT, e assim por diante. Então, essas questões têm que ser também colocadas. Devidamente ponderadas. Se você olha no curto prazo, e aqui no Brasil se costuma muito olhar no curto prazo, o governo dura 5 anos, então em 5 anos eu preciso dar resultado, você acaba tomando algumas decisões que eventualmente não são as melhores. A médio e longo prazo o VLT seria sem dúvida melhor, mais barato, mais econômico. Sim, foram que os estudos na época mostraram. Muito bem. Professor, peço a licença, depois do seu comento, nós vamos para o rápido intervalo, voltaremos em seguida no Jornal. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você acompanha ao vivo os jogos dessa segunda fase. Neste sábado, Portuguesa Santista e Vocem, direto do estádio Eurico Mussa, a partir das 3 da tarde. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Unisanta. Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 31 de julho. Hoje recebendo com muito prazer o superintendente regional do Detran de São Paulo, engenheiro Rogério Kranchaninov, e o professor Iberê Cirna como comentarista do programa de hoje. Ia fazer aqui uma avaliação, um comentário sobre o BRT, né? Essa sigla nova para o VLT, o velho ônibus. Eu vou me atrapalhar. O velho ônibus. Então é o VLP.
E eu me lembro perfeitamente que era secretário de Assuntos Metropolitanos quando, na outra gestão, o secretário Jurandir, que é atual secretário de Transporte Metropolitano, defendeu veementemente a implantação não do VLT, e sim do VLP. E ele tinha lá uma série de argumentos. E eu me lembro que existia uma discussão entre as prefeituras. E, se não me falha a memória, Praia Grande era uma das que achava desnecessário o VLT, porque teria que alterar todo o sistema dele, porque obriga a passar pelo trecho da linha férrea, quando, na verdade, a cidade de Praia Grande se localiza distante disso. Então, o prefeito até dizia, olha, eu prefiro o P, porque me dá muito mais mobilidade. E, na verdade, é o que vai acontecer. Já um prefeito, já mais para o fundo, lá de Itanhaém, ou Mongaguá, não me lembro, dizia, eu gosto do VLT, porque passa no meio da... Sim. Então, esta coisa nunca foi um consenso. Uma região metropolitana como a nossa. Por esta razão, e me lembro quando estava na AGEM, essa discussão a gente tinha sempre. E até hoje continua. Aí você fala assim, Santo São Vicente? E muito bem. Por isso eu disse no início que levou-se em conta a movimentação dos dois municípios. São quase 100 mil pessoas se mobilizando aí por semana, coisa que o valha. Então, o VLT, o TIM, né? Lá atrás, então, fazia essa movimentação aí. Então tem uma coisa muito interessante com esse, como é o nome? BRT. Bus Rapid Transit. Bus Rapid Transit. Maravilhoso. É o velho ônibus, corredor de ônibus. Corredor de ônibus, muito bem. Resolve bem o problema. Resolve. Tá certo. Agora, doutor Rogério, eu queria falar um tema mais focado para a questão do trânsito, que houve muita polêmica em torno da implantação, há algum tempo atrás, do simulador de trânsito para novas habilitações. Sim. Houve uma resistência por parte das autoescolas, porque parece que é um equipamento mais caro. Enfim, tentou-se um único equipamento onde todas as autoescolas participassem, né, desse. E como é que está esse processo? Foi suspenso, foi adiado, enfim, ainda está valendo? Não, o simulador está valendo, desde agora de julho. Ele já pode ser utilizado, né? O que aconteceu é que o CONTRAN regulamentou isso e aconteceram efetivamente essas reclamações, né, sobre o custo de implantação desse aparelho, da real necessidade, né? E então o CONTRAN deixou para que os estados regulamentassem, decidissem em cada estado se seria obrigatório ou facultativo o uso do simulador. São Paulo decidiu, para evitar que onerasse o cidadão que está fazendo a sua habilitação ou que está mudando de categoria, tivesse um acréscimo no valor do custo, né, de uma nova habilitação, tornar isso facultativo. Então, em São Paulo, o aluno ele tem que fazer no mínimo 20 horas aula para fazer habilitação, para tirar sua habilitação. 4 dessas aulas são obrigatoriamente noturnas. Então, o simulador, ele pode ser utilizado, isso é facultado ao aluno, ele pode usar até em 3 dessas 4 aulas. Uma aula, obrigatoriamente, tem que ser no veículo. As outras 3 podem ser feitas no simulador. A vantagem é que não precisa ser feita à noite. Então, no simulador, o próprio simulador já simula as condições, né, adversas, como luminosidade, neblina, etc. Chuva, qualquer coisa assim. Então, tudo isso facilitou a vida do... Mas as autoescolas têm que ter o simulador ou não? Não é obrigatório ter o simulador. Porque se é facultativo agora, existe o aparelho? Existe o aparelho, sim. Você tem autoescolas que têm um aparelho e ele pode ser utilizado por mais de uma autoescola. Não necessariamente tem que ser só de propriedade daquela autoescola. Ela pode, vamos assim, vender serviço para outras autoescolas. O que precisa é que esse simulador seja homologado, seja comprado em empresas homologadas pelo Denatran, tá? E que ele seja registrado pelo Detran. Por quê? Assim como nas aulas práticas, as aulas em simulador são registradas via biometria. Então o aluno vai lá e ele coloca a sua impressão digital num coletor, né, num dispositivo, e fica registrado o início e o término da aula dele, né? Fica a critério do aluno. Se o aluno quiser, ele vai ter as aulas no simulador. Senão, não há necessidade. Exatamente. Até 3 dessas 4 aulas, né? Sim. No caso de mudança de categoria, né? Quem tem a categoria A e quer também acrescentar a categoria B, que é veículo,
ele também pode fazer isso em 2 das 3 aulas. Professor Iberê. Eu acho que nós tínhamos até comentado, essas implantações, elas geram uma despesa grande, as empresas, então teria que ter um bom senso aí, né? Aqueles que já investiram estão até ganhando um pouquinho de dinheiro, porque estão alugando para outras, estão prestando serviço. Mas aí, doutor Rogério, eu acho assim, falta ainda um pouco de realismo em tirar uma carta. Eu vou brincar aqui dizendo assim, eu precisava ter um simulador com chuva, precisava ter um simulador com estrada, eu precisava ter um simulador hoje em São Paulo com manifestação, com enchente, porque o motorista, né, nessas circunstâncias, acaba, e a gente vê pela estrada, o doutor Rogério viaja muito, sei que anda aí, você vê cada coisa dentro da estrada e diz assim, como é que ele pôde ter uma carta? Porque ele foi no simulador, andou aqui na área urbana, estacionou a baliza, vê lá o farol, não sei o que diabo lá, tá tudo certo, e larga para a estrada. Aí na estrada você vê um verdadeiro risco e esses grandes acidentes que a gente tem visto, lamentavelmente, por vezes são provocados por pessoas que não se envolveram, mas é aquele que está andando a 30 por hora numa estrada de 100 e que provoca o acidente. Então, eu acho que ainda falta um pouquinho, não sei se eu estou exagerando, mas que o motorista saiba ainda andar numa estrada, andar na chuva, andar... E não aprender na prática, né? Porque, na verdade, você aprende na prática mesmo, entendeu? Né? Porque senão nós vamos estar sempre reconhecendo pelas brilhantes manobras feitas pelo neófito, né? Aquele que tirou a carta há uma semana, né? E numa estrada que é um risco fantástico. Eu não sei se nós vamos chegar a isso. Olha, eu acho que esse é um processo evolutivo, né? O simulador, né, na sua concepção original, ele foi preparado para apresentar essas situações adversas, né? Como chuva, como neblina, como piso irregular. Sim. O ano passado ladeiras, enfim, porque... No caso de Santos não temos ladeira, mas em São Paulo, se o cidadão não souber dirigir em ladeira, é complicado. Antigamente sempre tinha que aprender a sair numa ladeira, né? Subir ali a Porchat. Então, no ano passado, até o tema da campanha Nacional de Trânsito do Sistema Nacional de Trânsito, da Semana Nacional de Trânsito, foi sobre alcoolemia, né? Sobre álcool e direção. E uma empresa das fornecedoras do simulador, ela teve em alguns lugares aqui na Baixada e em outros lugares do estado, onde a situação que se simulava era o motorista embriagado, ou seja, o que acontece a hora que você senta no volante, né? Como teu reflexo diminui, então as coisas acontecendo. Invariavelmente, mesmo com motoristas já experientes, você se envolveu em um acidente. Não tem jeito. Você sóbrio ali, mas o teu tempo de reação... O simulador embriagado não teve jeito, né? Agora, doutor Rogério, uma outra questão que as pessoas sempre se preocupam muito é com relação à documentação. Hoje é uma coisa... Como é que ela deve recorrer? Hoje os serviços eletrônicos estão avançados a esse ponto. O cidadão vender um carro, por exemplo, documento às vezes não sabe para quem que passa, fica aquela situação, o cara vendeu o carro, mas continua no nome dele, a multa vem em nome dele. Enfim, todo esse processo burocrático que era tão trabalhoso no passado, hoje como é que está? Avançou? Com certeza avançou. O Detran tem trabalhado para desburocratizar, tornar a vida do cidadão cada vez mais fácil no que diz respeito tanto a sua habilitação, que diz respeito à regularização da sua habilitação, quando tem pontuação, multa, etc., quanto a do seu veículo. O site do Detran, www.detran.sp.gov.br, ele tem todas as informações que o cidadão precisa para ele, por si só, sem depender de intermediário, executar os serviços. 21 desses serviços são eletrônicos, ou seja, ele não precisa nem se dirigir à unidade do Detran para realizar. Ele realiza no seu próprio escritório, da sua própria casa, no seu computador, ele realiza. Por exemplo, emissão de segunda via de carteira de habilitação. Você perdeu a sua habilitação. Você consegue hoje fazer, até se você baixar o aplicativo, pelo teu smartphone ou pelo teu tablet. Tá? Você consegue, você tem para Android, você tem para o iOS. Você consegue fazer a emissão, pedir a emissão da sua CNH. Paga a taxa, se você pagar a taxa do correio, você vai receber em casa.
Mas, olha a tranquilidade. Então, o Detran tem trabalhado para desburocratizar e para facilitar, dar mais acesso para o cidadão ao serviço. Mesmo em relação à documentação do veículo, por exemplo, o procedimento é o mesmo? O procedimento é o mesmo, você consegue, se não concluir todo ele, você consegue iniciar. No mínimo que você tem lá é a informação do que você precisa, que documentos você precisa levar, em que situações que você, dependendo da situação que está o seu veículo. Você pode ter consulta de multa, consulta de débito, consulta de bloqueio, tudo na tela do teu computador. Né? Então, extremamente importante. Exatamente. Então, dá ideia dá o caminho para o cidadão para que ele resolva seus problemas junto ao Detran. Muito bem. É interessante, né, que hoje nós temos alguns radares, né, que já informam tudo isso, né? Quando ele fotografa lá o carro, ele já sabe se pagou IPVA, se o motorista está com a carta vencida, se ele bebeu, se ele comeu feijoada, ali informa tudo. Isso até aconteceu com um amigo meu, foi uma coisa interessante, que foi parado na estrada, entendeu? Porque a verificação falou, seu carro está sem licenciamento, né? Possivelmente um desses radares aí mais inteligentes, né? E aí ele falou, puxa vida, eu estou realmente... Ele falou, tem mais, o senhor está com a carta vencida. Quer dizer, de repente, né, esses radares começam a dar informação, e é uma área da informática que o Detran também não pode ficar atrás, ele vai ter que correr atrás disso, isso atualizar cada vez mais, né? Porque essa geração nova, né, Rogério? Não digo... pessoas da idade nossa, né, Chico? Que estamos acostumados estamos acostumados ainda com o despachante, mas essa garotada nova aí, o grande apoio deles é aquela telinha, né? Eles fazem tudo na vida por aquele lado ali. Por isso eu acho importante que o Detran também corra atrás desse Aliás, tipo de vale coisa. O registro de que o Detran, de uns tempos a esta parte, né, o Detran não é mais ligado, professor, à Secretaria de Segurança Pública, como foi durante tanto tempo, né? Hoje é ligado à Secretaria de Planejamento. Então, por isso, talvez, muito situações modernas decorram até disso, derivem exatamente desse tipo de orientação. Né? Exatamente. O governador Geraldo Alckmin, quando determinou a transferência do Detran, que era então um departamento da Secretaria de Segurança Pública, primeiro para a Secretaria de Gestão e Depois para Planejamento e Desenvolvimento Regional, foi também pensando no bom atendimento para o cidadão, ou seja, uma boa prestação de serviço público. Tanto é que o padrão adotado foi o padrão Poupa Tempo, que hoje é um ícone de excelência na prestação de serviço público. Então, todas as unidades do Detran no Estado estão sendo já transformadas. Aqui nós temos funcionando já, nesse modelo já totalmente implantado, Peruíbe e Praia Grande, que foi recentemente inaugurada, né, um poupa-tempo já, inclusive, e na sequência aqui vai vir, nós temos outras que estão em sistemas híbridos, né, ainda não totalmente no modelo, e na sequência virão outras aí, com Guarujá, São Vicente, Santos, também, todas já nesse modelo poupa-tempo. Tá certo. Eu peço sua licença, doutor Rogério, professor Iberê, nós vamos para mais um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer, eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o superintendente regional do DETRAN, Departamento de Trânsito do Governo de São Paulo, engenheiro Rogério Cranchaninov, e o professor Iberê Cirna como comentarista do programa. Uma outra novidade, doutor Rogério, é a questão hoje da venda do veículo. Ou seja, se eu vender o meu veículo, eu vou com o comprador num cartório e já transfiro a documentação e resolvo o problema num cartório? Exato. Essa é um procedimento que passou a vigorar, se não me engano, agora 23 de julho, ou seja, uma semana atrás, foi um trabalho também de negociação com os cartórios. Até então, o que acontecia? O cidadão vendia o seu veículo, ele comparecia no cartório junto com o comprador, preenchiam aquele recibo de venda do veículo, para que possibilitava fazer a transferência para o nome do novo proprietário. Essa transação tem, por força de lei, Código de Trânsito Brasileiro, ser comunicada ao órgão de trânsito. Normalmente, mas muitas vezes, isso deixava de ser feito. Opa. E o vendedor do veículo, muitas vezes, era surpreendido com multas de um veículo que já tinha vendido. Algumas vezes ele não tinha ficado nem com cópia desse recibo, não conseguia nem fazer mais a comunicação de venda para o DETRAN. Essas multas se acumulavam, acabavam por provocar a suspensão da carteira de habilitação de quem vendeu o veículo, porque o outro não transferiu. Sim. Com base nesses problemas todos, foi o DETRAN negociou com os cartórios, tá? Então isso vale para todo o estado em transações feitas de veículos dentro do território do estado de São Paulo. No momento em que foi feita o reconhecimento de firma do comprador e do vendedor, isso tem que ser presencial, porque o reconhecimento é por autenticidade, autenticidade, não por semelhança, né? O cartório fica obrigado, no prazo de até 3 dias, comunicar essa transação para o DETRAN. Então, a partir do momento que foi feita a comunicação, ou a partir da data em que foi reconhecida a venda, deixa de ser responsabilidade do vendedor tudo que aconteceu com aquele veículo, seja multa, seja acidente de trânsito, né? Obviamente, o veículo continua no nome dele até que seja feita a transferência pelo novo proprietário. Exatamente. Mas ele já está isento de qualquer responsabilidade a partir daí. Exato, ele tem como comprovar, falar, olha, esse veículo não estava mais da minha posse, está aqui no dia tal, eu vendi. Então, para determinada atenção para quem está vendendo o seu carro, vá junto com o comprador no cartório, registre a venda, autentique por semelhança de assinatura, e a partir daí fica a responsabilidade de mudar a propriedade do veículo por conta do comprador. E o vendedor fica livre, isento de qualquer responsabilidade nesse período. Então, boa iniciativa, né, professor? Sem dúvida, desde que esses cuidados sejam tomados por quem está vendendo. Sim. Porque, por exemplo, quando você vende um veículo, vende por uma revenda, por um intermediário qualquer, você acaba assinando, né? E ele, a posteriori, depois que ele vender, é que vai ter o nome de alguém. Esse intermediário é perigosíssimo, porque você acaba sem saber. Eu tive um caso até de uma amiga minha, né, que vendeu, nesse caso, um intermediário até na região do ABC, e foi surpreendida 2 horas da manhã com a polícia na porta, com metralhadoras, chamando pela pessoa, às 2 horas da manhã, porque aquele carro acabou na mão de marginais, assaltaram, roubaram, fizeram o diabo. Quando pegaram o documento do carro, estava lá o nome da pessoa. E aí, com o endereço, e ainda a polícia esteve na porta, até você explicar. Então, fica essa alerta. Você vendeu, acompanhe. O comprador, vai com o comprador até o cartório. Você está dando um cheque em branco para alguém. Normalmente, o intermediário diz, não, só assina aqui, que eu vou vender aqui para o outro. Quando ele comprar, E aí é uma coisa complicada, né? Muito cuidado, portanto. Né? Importante, e até faz parte dos serviços eletrônicos do DETRAN, o cidadão que vendeu, ele pode acompanhar pelo site do DETRAN se a comunicação de venda foi feita pelo cartório. Sim. Ou seja, se esse bloqueio, né, que nós dizemos, se ele foi inserido pelo cartório. Esse bloqueio, até é interessante comentar, ele permite que numa fiscalização, excedidos 30 dias regulamentares que o veículo tem que ser transferido, que quem fiscalizou, se ele identificou que o veículo está ainda no nome do proprietário anterior, ele recolha esse documento obrigando o novo proprietário a regularizar a situação.
Bem, agora, doutor Rogério, como funciona? Qual é o procedimento com relação à suspensão ou mesmo cassação de uma CNH, da habilitação de um motorista? Bom, a suspensão, ela ocorre toda vez que no período de 12 meses, ou seja, não é num ano, mas dentro de um período de 12 meses, foram contabilizados 20 ou mais pontos na carteira da habilitação, pontos esses resultantes de infrações de trânsito, né? Isso automaticamente o DETRAN emite uma portaria eletrônica, então o cidadão é comunicado na sua casa ou no endereço onde a carteira da habilitação dele está cadastrada, que existe uma portaria instaurada e que ele deve se apresentar no órgão de trânsito. Suspenso, portanto. Não está suspenso. Ele comunicar que existe uma portaria de suspensão na CNH, então ele deve comparecer à unidade de trânsito para regularizar a situação. O que é regularizar? Ele pode reconhecer que realmente aqueles pontos são dele, ou pode e abrir mão da defesa, tá? Em fazendo isso, é aberto um processo administrativo onde todo o prontuário dele vai ser analisado em conjunto com aquelas multas, levando em consideração a natureza, a gravidade, etc. E estabelecido um período de suspensão que é de no mínimo um mês e no máximo um ano, 12 meses, né? Ele retorna na unidade de trânsito, toma conhecimento dessa penalidade. Se ele não concordar, ele pode apresentar recurso à JARE. Se for indeferido, ainda ele pode apresentar recurso ao DETRAN. Todas essas penas, elas não são, vamos dizer assim, arbitrárias, né? Existem resoluções, existem portarias que são baseadas no Código de Trânsito Brasileiro, que dizem em cada situação qual que é a dosimetria dessa pena, né? No caso de cassação, a cassação ocorre sempre que, num período em que o motorista estiver suspenso, ele recebeu uma multa. O que se chama, como se chama no termo da lei, flagrado dirigindo. Ou seja, se você está suspenso entre dia 25 de janeiro e 25 de fevereiro, por exemplo, e no dia 30 de janeiro aparecer lá no teu prontuário uma multa, você é aberta uma portaria, instaurada uma portaria de cassação da sua CNH. E da mesma maneira você pode se defender perante o DETRAN, perante a JARE e perante o CETRAN, tá? Contestando isso. Pois é, os infratores, portanto, atenção. É o caso do professor Iberê, que é um bom motorista, enfim. Não há nenhum problema, né, professor? Não tá. Mas deixa eu só fazer uma perguntinha. Rapidinho, por favor. Existe a possibilidade, pelo menos eu entendi, de trocar por penas alternativas? Não existe isso? Não, o que existe, no caso de você solicitar para o órgão de trânsito, para o órgão autuador, transformar a penalidade em advertência, mas em situações onde você não é reincidente e para multas leves ou médias, né? Então, existem caracterizações, você pode solicitar isso ao órgão de trânsito, então se for o DETRAN, se for a CT, se for CT São Paulo, que converta aquela multa em advertência, né? Mas existem as regras para isso. Muito bem. Então, Rogério, teríamos mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo, chegamos ao final. Queria agradecer muito a sua presença aqui no Jornal em Foco. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Obrigado. Professor, mais uma vez, obrigado pela presença. Prazer estar com você. Professor Iberê Cirna. Doutor Rogério Crancione, nós do DETRAN, agradeço a ambos, a Paula Paparelli, a toda a equipe. E amanhã estaremos de volta em mais uma edição a partir de 8 horas e 5 minutos. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.